Inicialmente eu quero ler duas escrituras. Primeiramente, Mateus capítulo... Vamos ver aqui. Vamos ler Eclesiastes primeiramente. Eclesiastes 4, verso 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem um, levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Agora sim, vamos lá para Mateus 18, é uma passagem bem conhecida nossa, e vou pedir que seja colocado aí, verso 18 ao 20. Geralmente é com essa passagem que nós sempre damos abertura nas ministrações do Silce. Diz a palavra do Senhor o seguinte: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será sido ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Coloque a mão em teu coração e vamos orar. Pai maravilhoso, nós estamos diante de Ti nessa noite, pedimos uma vez mais que a Tua palavra venha sobre nós. Nós abrimos o nosso coração para recebê-la e queremos receber com temor. Une, ó Pai, o nosso coração ao temor que é devido ao Teu nome e que a Tua palavra venha produzir frutos em nós. Que a Tua vontade seja estabelecida em nossos corações através da Tua palavra. Abençoamos aqueles que estão acompanhando essa reunião online também, aqueles que posteriormente vão ver essa mensagem, que sejam edificados, sejam encorajados por Ti. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós lemos as Escrituras, por diversas vezes, nós vemos a menção do número 2. São diversas Escrituras. E eu creio que para nós isso tem um significado muito grande. Porque 2 é o número mínimo para que seja estabelecida uma unidade aqui na terra. E nós, como Igreja do Senhor, temos que viver em unidade. O nome dessa meditação coloquei Vivendo em Unidade e Concordância. Estamos vivendo em tempos finais e mais do que nunca, amados, a unidade é muito importante. Ninguém consegue de forma alguma caminhar sozinho. Diga ao seu vizinho, você não pode caminhar sozinho. De maneira alguma. E eu quero ver aqui, pelo menos, enumerei 6 coisas que são muito importantes, que estão descritas aqui nessas duas escrituras. 6 coisas que acontecem quando nós vivenciamos a unidade. Quando não temos simplesmente de maneira teórica na nossa mente, mas procuramos vivenciar de uma maneira completamente prática. Vamos ver alguns princípios importantes nessas duas escrituras. Primeiro deles... A Bíblia fala aqui, em Mateus 18, de maneira tão clara, o que 2 ligarem na terra será ligado no céu. Amados, a oração de concordância é muito importante. Eu já expliquei aqui na casa que essa palavra concordância, no original, vem de coração. Diga isso, a palavra concordância tem origem na palavra coração. E quando a Bíblia diz que a nossa oração na igreja tem que ser uma oração em base de concordância, ela está declarando que essa oração tem que partir de um só coração. Quantas vezes nós batemos na tecla aqui, no sentido dos casais terem momentos de orações juntos.
Eu sei que tem muitos casais que oram, mas separados. De repente, o marido ora de manhã antes de ir para o trabalho, a esposa daí só ora à noite, antes de dormir. Eles não têm um tempo juntos. E esse momento de oração juntos é fundamental. Eu sempre digo que, na verdade, o casamento é a morte de duas pessoas para si mesmo, para viver algo novo, para ser um agora. São dois que morrem para que viva um. E o casal é um. Isso tem que ser revelado, sim, na vida de oração. Então é fundamental a unidade da oração. Isso na família, no casal, com os filhos e também na igreja. E ele fala que isso, Jesus mesmo declara que aquilo que nós ligarmos na terra também será ligado no céu. Essa palavra ligar, ela tem um sentido verdadeiramente de proibir. Então eu entendo que aquilo que a igreja proibir aqui na terra, em unidade, vai ser proibido por Deus nos céus. E o que nós podemos proibir? Tudo aquilo que vem dentro de uma ordem maligna. A oposição maligna, as influências malignas, aquilo que vem muitas vezes para prejudicar, para atrapalhar o casal, as influências que vêm sobre os filhos. Tudo isso pode ser dissolvido através da oração unânime, com um só coração. E está bem claro aqui. Segunda coisa importante que Jesus fala aqui: se dois estiverem na terra reunidos no nome de Jesus, ele então se fará presente naquele lugar. É o que ele diz aqui: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu. O que significa estar reunido em nome de Jesus? Estar reunido debaixo da investidura, debaixo da autoridade que há nesse nome. Nós não reunimos simplesmente por um belo prazer, por algo no nosso coração, não. Reunimos para estar sim debaixo da investidura, da envergadura desse nome. E se estamos unidos em unidade, com certeza ele se fará presente. E quando Jesus está presente, amados, há uma atmosfera tão extraordinária. Já começa desde o momento da abertura da reunião, se estende o louvor, os corações estão preparados para a semeadura da palavra e com certeza vai desembocar aquela reunião num tempo tão extraordinário de ministração do Espírito Santo aos corações. Pessoas que vêm com cargas opressoras serão aliviadas. Pessoas que estão passando ali, quem sabe, por situações durante a semana, podem receber alívio que vem através da unção no lugar, porque há uma atmosfera, porque há um teto de unidade. E Jesus fala claramente aqui. Terceira coisa que eu posso perceber. Amado, se o diabo quiser prevalecer contra um, agora vamos entrar um pouquinho aqui em Eclesiastes. Os dois vão conseguir resistir ao diabo. Diga ao seu vizinho: as tuas guerras, as tuas batalhas, você não pode guerrear sozinho. Aqui que nós precisamos da força do corpo, da unidade. Quando a Bíblia diz assim no Novo Testamento que devemos suportar uns aos outros em amor. O que significa isso? Suportar, puxa, aquele irmão, aquela ovelha ali é tão cai-cai, puxa, eu tenho que suportar, tenho que aguentar ele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que eu tenho que suportar, está dizendo que eu tenho que servir de suporte a ele. Isso é muito importante. Eu vou ajudar ele a carregar a carga. Eu serei para ele e ele será para mim um companheiro de jugo nos momentos que nós necessitamos. Por isso a igreja do Senhor, ela está formada de juntas e ligaduras. E essas juntas e ligaduras, elas são interligadas. Há uma proteção que vem no corpo de Cristo. Por isso eu tenho que estar completamente ligado. Então, nessa condição, o inimigo ele não vai prevalecer. Porque dois podem resistir ao inimigo. Uma pessoa muitas vezes sozinha, não consegue. Mas se ele está em unidade com alguém, haverá uma resistência e ele vai sair vencedor. Outro fator importante que diz aqui é que há uma paga maior quando dois trabalham juntos. Isso é tão interessante que Jesus, quando comissionou
os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, depois na comissão dos 70, gente, ele nunca enviou alguém sozinho. Sempre em duplas de 2. E você vai ler, por exemplo, as cartas apostólicas, você vai ver sempre 2. Na igreja que estava em Antioquia, está lá Atos 13, havia alguns mestres e profetas e serviam eles ao Senhor. E foi o primeiro comissionamento apostólico que surgiu então na história da igreja. E a palavra do Senhor veio de maneira clara: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Deus levanta apóstolos na igreja e coloca sobre eles uma responsabilidade de formar outros. Aí você vê Paulo e Timóteo, Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Nós tivemos a reunião lá em São Paulo, cobertura mútua, e uma das coisas que Deus colocou no meu coração de maneira muito forte, eu encerrei lá o evento lá com oração sobre gerações, a conexão entre a velha geração e a nova geração. E uma das coisas importantes que nós temos que notar, Moisés, na verdade, ele não vai gerar outros Moisés. Há um legado, herança que vai ser liberado sobre a vida de quem? Sobre a vida de Josué. Elias, não vão formar Elias, vão formar Eliseus. Paulo não vai formar outros Paulos, ele vai formar Timóteos. E uma coisa tão maravilhosa que eu vejo na Bíblia é que sempre há uma conexão em unidade entre gerações. Quer ver um exemplo? Quem desatou um destino profético sobre a vida de Rute? Foi Noemi. Se Noemi não tivesse ligado a sua nora a ela, levado ela então para Belém, jamais ela iria descobrir seu destino profético. Ela ia morrer em Moabe sem nunca alcançar o seu lugar de destino. E eu vejo 2 gerações ali. A geração de Noemi e a geração de Rute. Agora, no final da vida de Noemi, quem cuidou dela? A nova geração. Rute foi a sua auxiliar. Paulo, no final da sua vida, diz que muitos abandonaram. Mas quem esteve mais próximo dele, o amparou o tempo todo, foi aquela nova geração, Timóteo. Paulo desata algo sobre a vida dele. Deus estabelece em unidade uma conexão entre eles. E lá no final, Timóteo é usado de maneira tão tremenda na vida de Paulo. E é isso que está acontecendo hoje. Por exemplo, dentro da cobertura mútua, nós temos 2 gerações, quase 90 ministros ali. Jorge Linhares já está bem velhinho, mais de 80 anos. Mas tem Davi Lago, por exemplo, está lá na casa dos 30 anos. Tem outros mais jovens. Da acima de 50, muitos. Eu faço parte aí dessa geração dos 50. Mas tem muitos ali, né, 50, Gente, eu estou bem próximo da cerca dos 50, mas do outro lado. Eu vejo de maneira tão linda essa conexão em unidade, fluindo. Gente, esse é algo extraordinário que Deus está fazendo entre ministérios. E tem que acontecer na igreja do Senhor. A mensagem que está no coração de Deus para esses dias é a unidade do seu povo. E é uma tecla que nós vamos bater muito aqui. Então, em 4º lugar, diz aqui: 2 trabalhando juntos irão dar um resultado extraordinário. Muito melhor do que apenas um trabalhando. É o que diz aqui. Há uma paga maior quando trabalham em 2. E Jesus sabia desse princípio. Por isso ele sempre enviava 2 a 2. Diga ao seu vizinho: Jesus nunca enviou alguém sozinho. Quinto lugar, quando alguém está vivendo a vida cristã sozinho, mais cedo ou mais tarde, ele pode se sentir fraco, gente.
quem sabe abatido. Mas Eclesiastes diz aqui o seguinte: se tiver pelo menos mais um comigo em unidade, aquela frieza vai desaparecer e eu vou ser aquecido. Diz aqui: 2 se aquentarão se estiverem juntos. É necessário que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta. Agora, com certeza, no decorrer da caminhada, na vida de muitas pessoas, vieram batalhas, lutas, e muitas vezes teve queda. E porque estava sozinho, nunca mais se levantou. Por isso a unidade é importantíssima. Amados, nós estamos vivendo um tempo muito crucial na igreja hoje. Principalmente depois da pandemia. Existem algumas comunidades hoje no mundo que estão crescendo assustadoramente. Uma delas é a comunidade dos desigrejados, que não querem congregar, não querem fazer parte, não criam raízes, olham para a igreja, para eles a igreja é um sistema. E muitos desses grupos estão reunindo em salões de café, e muitas vezes para criticar, para jogar pedra na igreja. A igreja é um sistema, esse é um lado. Agora, existe um outro grupo, é o grupo dos multi-igrejados. E como eles agem? Em 9 anos, 10 anos, passam por 20 igrejas, sem criar raiz em uma. E em nossos dias, muitas vezes as pessoas não querem compromisso. Domingo eu vou nessa igreja, no outro domingo eu vou na outra, no outro eu vou naquela outra. Vem uma igreja nova ali, eu acho que na quinta-feira sem reunião eu vou lá. E não cria raízes em nenhuma. Eu coloquei há dias atrás uma meditação lá no aplicativo. Só frutifica quem está plantado, arraigado. Eu tenho uma particularidade com o Espírito Santo. Cada um de nós, eu creio que muitos aqui têm particularidade com o Espírito Santo. Há momentos X onde você tem percepções, onde Deus mostra algumas coisas a você. E muitas vezes as percepções para mim vêm justamente quando eu estou debaixo do chuveiro. Às vezes minha esposa até banha, puxa, todo esse tempo eu está viajando, aí o que é isso? Mas muitas vezes o Senhor está gerando uma mensagem. Muitas coisas que eu prego aqui, é exatamente assim. Fico bem assim. E minha mente voando. E ali vai vindo uma semente de algo para pregar. Ora, a igreja precisa disso. Aí na semana vamos lá separar versículos, o que a Bíblia fala sobre isso. E foi exatamente ontem. Estava tomando banho para sair. Aí me veio claro a palavra de Salmo novamente. Como a palmeira florescerá o justo, e crescerá como o cedro do Líbano. E o justo na velhice pode passar anos e ainda dará frutos. Mas para alguém frutificar, ele tem que estar plantado, com raízes. E me vem claro, há muitos cristãos, por 20 anos, 15 anos, não conseguem dar fruto, porque não ganham raízes. Aí me vem um quadro, se eu pegar uma árvore frutífera, ela começa a crescer, de repente eu arranco, boto no outro terreno. Aí boto no outro terreno, vou mudando. Nunca ela vai conseguir frutificar. E muitas delas vão morrer. E um cristão que ele não cria raízes, não está arraigado na igreja local, ele se torna um multi-igrejado, dificilmente ele vai dar fruto. Diga ao seu vizinho, você precisa ter uma vida cristã frutífera. Gente, já aumentou esses 2 grupos nesses dias. Desigrejados e multi-igrejados. É como se fosse alguém que entrasse no supermercado, num restaurante, ele almoça todo dia num restaurante. Puxa, essa comida é legal, é joia. Mas depois de 5 meses, puxa, mas abri um restaurante lá na rua de cima. Puxa, lá eu estou vendo, tem sushi, tem tempurá. Puxa, eu gosto de comida oriental, vou lá. 2 meses está enjoado. Eu não quero mais essa comida.
Aí disse, não, vou lá naquele bairro, tem um restaurante melhor, é uma churrascaria nova. Aí ele vai mudando. É que nem pessoas que vão em supermercado, dá uma olhada na mercadoria, diz, puxa, aqui a qualidade é muito boa, naquele é um pouquinho mais caro, mas eu vou lá. Ou vai no, aqui é muito caro, puxa, aquele lá é baratão, então eu vou lá. Vai mudando o supermercado, e tem gente mudando de igreja, gente, constantemente, e não cria raízes. A tendência dessa pessoa amanhã depois é viver completamente sozinho. Deus tem colocado em nosso coração por anos a questão da unidade. Caminhei com o Conselho de Apóstolos do Brasil, o CAB, Conselho Apostólico Brasileiro, foram anos. Eu fui ungido ao Ministério Apostólico em 2005. E participando desse conselho todos esses anos. Porém, na pandemia, nós perdemos, por causa da pandemia, morreram 7. E depois que terminou a pandemia, teve a morte de mais 2. Nós éramos um grupo de 17. Então, 9 foram embora. O nosso presidente, tesoureiro, vice-presidente, as pessoas chaves. Então, esse grupo acabou sendo dissolvido. Mas meu coração veio claramente, não, a gente não pode de maneira nenhuma, de repente, ficar sem um referencial de unidade. É interessante, Deus sempre providencia as coisas. Passou ali, uns 2 meses, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp sobre a questão da cobertura mútua. Pastor Thomas Wilkes, aqui de Curitiba, é um dos articuladores. Disse, olha, nós temos um grupo aí de pessoas veteranas, mais velhinhos, né? São os que já passaram pelo deserto. São, na verdade, os Moisés, que tem muita coisa para passar para a geração nova. E nós temos reunião aí 2 vezes por ano, presencial, online. E nos convidou para fazer parte. E aí o articulador lá de São Paulo, o pastor japonês Shuri, nos chamou para uma reunião e começamos a andar. Já vamos aí para 2 anos e tem sido algo gratificante. Obreiros mais antigos e outros mais novos, caminhando na unidade. Estamos totalmente envolvidos com eles. Nós temos um grupo chamado Generais de Guerra, uma outra comunhão, com alguns apóstolos. Ali a gente trabalha só em cima de oração e intercessão, estabelecendo estratégias de oração pelo Brasil. Enviamos pautas de oração. Essa semana mesmo tem uma live de oração às 6 da manhã com um dos apóstolos. Temos caminhado em unidade. O Instituto Neuza Ichoca nos procurou no ano passado. Estão reativando. E pediram então 4 apóstolos como conselheiro. Então estou fazendo parte do INE, totalmente envolvido com ministrações mensais. Minha esposa também vai começar a mentoria para mulheres. São 18 obreiros que tem lá, homens e mulheres. Tem os seminários, a gente está ministrando. Porque eles falaram, nós não podemos caminhar sozinhos. E nós somos em 4 apóstolos dando a direção ali. Isso é muito importante. Ninguém, amados, pode caminhar sozinho. Diga ao seu vizinho, você não pode caminhar sozinho. Você não pode viver sozinho de maneira nenhuma. E é um princípio que Jesus ensinou. Por isso ele enviou 2 a 2. Quem caminha sozinho se esfria. Quem caminha sozinho pode cair, ninguém vai levantá-lo. 6º princípio que eu encontro aqui. O crente, em muitas ocasiões, ele está sujeito a cair na fé. E a Bíblia adverte, aquele que está em pé, olhe para que não caia. E se ele estiver sozinho, dificilmente ele vai se levantar. Mas se tiver pelo menos mais um em unidade com ele, aleluia, esse irmão vai ajudá-lo a levantar. Diga ao seu vizinho, por isso você não pode caminhar sozinho.
todos esses 6 princípios aqui têm a ver com o poder da unidade. Você não consegue visualizar, talvez não tenha entendimento do poder que há na unidade. Essas 2 escrituras colocam isso aqui de maneira muito forte. Há uns tempos atrás eu ministrei aqui sobre a unção da unidade. Os benefícios que traz a unção da unidade, baseado no Salmo 133. Agora, você sabe que as escrituras, elas se constituem numa fonte inesgotável. Com um texto eu posso pegar 20, 30 mensagens, uma diferente da outra. Diga ao seu vizinho, você sabia que a sabedoria de Deus é multiforme? E com um versículo, você pode pegar 15, 20, 30, 40 mensagens. E eu quero pegar esse Salmo 133 aqui e dar um enfoque bem diferente daquilo que ministramos na última vez aqui que eu falei sobre o Salmo 133. Está lá no YouTube, é uma mensagem chamada O Poder da Unidade. Mas hoje eu quero destacar algumas coisas importantes. Por que Davi escreveu esse Salmo? Abra lá no Salmo 133. São 3 versículos somente. Já no início você vai encontrar ali Cântico dos Degraus. Outra versão diz Cântico de Romagem. O que é isso? É uma coleção, é um conjunto de salmos que o povo de Israel cantava quando estavam marchando para Jerusalém. Eles vinham de todos os cantos de Israel. 3 ocasiões no ano, 3 festas, onde eles marchavam para Jerusalém. É onde eles prestavam seus sacrifícios ao Senhor. Eles louvavam, adoravam, eles ouviam ali a palavra da lei. Agora, eram cânticos de romagem, porque durante o trajeto eles iam cantando, até chegar em Jerusalém. Uma peregrinação, a romagem, eles iam cantando esses salmos aqui. E quando eles subiam também pelas escadarias do templo, eles cantavam essas canções aqui. Por isso você vai encontrar ali Cântico dos Degraus, ou Cânticos de Romagem. Agora, Davi sabia muito bem, ele tinha uma revelação. Nós podemos ver em Davi uma noção muito profunda por que ele escreveu esse salmo. Vamos ler aqui esses versículos. Oh, quão bom e quão suave é. Vamos declarar juntos? Diga assim: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a sua gola, a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Agora, por que Davi escreveu de maneira tão linda aqui esse salmo? Quando ele expressa, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso aqui tem uma explicação. Porque quando Davi, ele começa a governar sobre Judá, as outras 11 tribos não quiseram o governo de Davi. E as 11 tribos então foram ser governadas por um descendente de Saul. Isbosete foi então aquele que foi governar as 11 tribos. Isso, nosso nobre estudante aqui da palavra, né? Já balançou a cabeça. Isbosete começa a reinar sobre 11 tribos. E Davi sobre Judá. E foram os tempos mais difíceis para Israel, gente. Porque estava estabelecido ali uma divisão. Aqueles que eram irmãos estavam contra agora. As 11 tribos contra Judá. E Judá, totalmente reservado, não podia ter comunhão com seus irmãos.
com as 11 tribos. Um não podia chegar no território do outro. Havia inimizade entre eles. Houveram guerras violentas, isso durou anos. Por quê? Porque a divisão até os malefícios mais terríveis. E a divisão foi estabelecida ali. Davi governando Judá, Isbosete governando as 11 tribos. Somente depois de muitos anos, Davi conseguiu reunificar os dois povos. E as 12 tribos começaram a andar juntas. E após essa experiência, Israel entrou nos tempos mais gloriosos que você possa imaginar. Prosperou economicamente, espiritualmente, houve um crescimento exponencial. Davi estabeleceu os levitas, estabeleceu os corais para dentro do tabernáculo. Israel veio sobre a nação uma unção de ousadia. Eles conseguiram conquistar territórios, pisaram em muitos territórios, desbarataram inimigos. Sabe por quê? Porque a unidade traz um poder extraordinário. Diga ao seu vizinho: há um poder extraordinário na unidade. E Davi agora, contemplando essa harmonia entre as 12 tribos, ele simplesmente levanta esse salmo e diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pergunta ao seu vizinho: você já sabia por que foi escrito esse salmo? Por que Davi declarou isso? Ele estava colhendo aqui de maneira clara os resultados da unidade. Porque antes só havia hostilidade, não havia divergência das 11 tribos contra Judá. E a reserva, um não podia caminhar no território do outro. Aí você vai por outro verso aqui. Verso 2. É como o óleo precioso. Ele compara a unidade agora. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Quando a Bíblia fala de óleo, o que vem na tua mente de imediato? Unção. O que mais? Alegria. O óleo representa o quê? O Espírito Santo. Diga ao seu vizinho: óleo representa a unção. O Espírito Santo, o poder de Deus. É interessante, né? Que hoje nós já até associamos essa palavra à experiência que muitas vezes a pessoa tendo. Puxa, irmão, a tua mensagem hoje estava cheia de óleo. Puxa, irmão, hoje eu estava no óleo, estava na unção. Agora, essa unção, ela vem quando há unidade. Quando estamos juntos em unidade, diz aqui que é como o óleo precioso que vem sobre a cabeça e desce sobre a barba e desce até as vestes. Essa unção, amados, faz 3 coisas em nós. A unção de unidade traz 3 coisas. Primeiramente, diz que essa unção do Espírito Santo vem sobre a cabeça. Cabeça fala, sabe do quê? De governo, de autoridade. Diga ao seu vizinho: quem tem unção tem autoridade. Aí você vai vencer as artimanhas do inimigo. Você vai se levantar como um guerreiro vitorioso, demonstrando a autoridade do Senhor. Porém diz que essa unção, ela vem sobre a cabeça, mas ela desce para onde? Sobre a barba de Arão. A Bíblia, quando fala de barba, sabe o que está falando? Não é de velhice não, gente, pode ficar tranquilo. Barba fala de maturidade. Quando a pessoa, o homem começa a ter barba, né, Jonas? Sinal que está ficando maduro. A unção do Espírito, quando nós vivemos unidade, vai trazer maturidade para nós. Diga ao seu vizinho: sem unção
você não pode amadurecer. Agora só posso experimentar essa unção me amadurecendo se eu viver, estiver integrado, plantado na casa de Deus, corporizado, valorizando a unidade, valorizando os irmãos. Porém, essa unção desce até onde? Até a orla das vestes. Vestes, sabe o que significa na Bíblia? Sempre tem correlação, significa santidade, vestidura. A unção de unidade nos leva à santificação, a uma vida santa. Diga ao seu vizinho, quando a unção de unidade está sobre você, você tem autoridade, você tem maturidade e você vive em santidade. É o valor da unção. Agora, quando nós vamos aqui no versículo 3, ele fala algo tão poderoso, tão extraordinário aqui. Pergunta ao seu vizinho, você quer viver debaixo do óleo? Da unção de unidade? Poder do Espírito? Diga-lhe, viva em unidade, plantado na casa do Senhor. Agora, quando Davi fala aqui no versículo 3, ele fala aqui uma verdade tão extraordinária. Diz assim, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Diga isso, a unidade é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora, por que Davi falou isso? É como orvalho no monte de Hermon. O monte Hermon, amados, ele é o monte mais alto da região. Quilômetros e quilômetros você pode avistar aquele monte. Hoje ele está ali na região da Síria. É interessante que aquele monte tão alto, ele vive coberto de gelo. Porque é uma névoa, um orvalho que envolve aquele monte constantemente. E por que há essa névoa ali, esse orvalho? Porque esse monte, lá no pé dele, no pé do monte, há muitas águas. Aquele monte é circundado por águas. É uma região alagada. E aquela água vive evaporando. Então sobe aquele orvalho e cobre todo aquele monte, o Monte Hermon. E Davi, contemplando aquilo, ele diz, essa unção de unidade é como orvalho no Monte Hermon, que abençoa os montes de Sião. Veja, o orvalho do Monte Hermon abençoa os montes de Sião. Porém, Sião, os montes de Sião localiza exatamente 350 quilômetros do Monte Hermon. Só que acontece o seguinte, aquela névoa, aquele orvalho que sobe, que cobre o Monte Hermon, aquele orvalho, aquela névoa é levada pelo vento até 350 quilômetros. E aquele orvalho, aquela névoa, toca então os montes de Sião. E naquele momento, aqueles dois montes se unem por aquela névoa. Ainda que está a 350 quilômetros de distância. A bênção que vem sobre o Monte Hermon está sobre os montes de Sião. Cria uma atmosfera. É a atmosfera criada pela unidade. Quem vive unidade, tem uma percepção espiritual, pode chegar numa reunião e ele ser tocado, sentir de maneira tão profunda a presença do fluir do orvalho do céu. Como diz lá a palavra no Velho Testamento, que a saída do Senhor será como o orvalho da manhã. E é isso que nós precisamos ver nas nossas reuniões. Ali forma uma só coisa, Monte Hermon e os montes Sião. É unido por aquela névoa, é unido pelo orvalho,
Por isso Davi fala isso aqui. É como orvalho no Monte Hermon, que abençoa os montes de Sião. Essa unção de unidade, ela tem que estar na igreja. E é ela que vai trazer de maneira tão extraordinária a bênção do Senhor. Agora, Sião tem um significado muito importante para nós. Era o lugar onde Jerusalém estava. Era o lugar onde o povo, onde todas as tribos iam para ter comunhão. Era o lugar que eles reuniam em unidade para adorar o Senhor, oferecer o seu sacrifício, ouvir a palavra do Senhor. E Davi está dizendo aqui que é esse tipo de ambiente que abre as portas para que a graça, o favor do Senhor venha. Então, quando vivemos em união, as portas do céu se abrem para que a glória do Senhor venha, a sua graça venha de maneira poderosa. Aleluia. Então, aquilo que está sobre o monte, irmão, toca os montes de Sião e se torna uma só coisa. É o valor da unidade, aquilo que ela faz. Estudando o livro de Atos, eu vejo que ali é o livro onde nós vemos a ação do Espírito Santo o tempo todo, milagres, sinais, prodígios, conversões acontecendo. E a tônica do livro de Atos é a unidade. E já começa enfatizando lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Abre sua Bíblia em Atos 2. Vamos ver verso 1 e 2. Aqui em Atos 2, verso 1 e 2, o Senhor nos chama a atenção para um detalhe muito importante. Olha o que diz o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, o quê? Espalhados, reunidos. Aonde? No mesmo lugar. Diga isso, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Quero ver aqui com vocês algumas coisas. Quando você lê Atos capítulo 1, lá no verso 8, lembra que o Senhor deu uma promessa ao povo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus prometeu que eles seriam cheios. Agora, em Atos 2, vem o cumprimento dessa promessa. Agora eu pergunto a você, o que os discípulos estavam fazendo aqui em Atos 2, quando o poder de Deus foi liberado? Pergunte ao seu vizinho, o que os discípulos estavam fazendo? O texto aponta para duas coisas. A primeira delas, aqui no verso 2, diz que eles estavam como? Em pé? Sentados, assentados. Assentado na Bíblia sempre é uma figura de uma posição de descanso, de esperar aquilo que Deus vai fazer, de depender da obra de Deus, aquilo que Ele faz. Diga ao seu vizinho, você não pode viver em ansiedade. Diga a ele, você tem que descansar no Senhor. E quando nós nos propomos a descansar nele, podemos ser cheios sim do Espírito Santo e ver milagres maravilhosos. Há muitos crentes que vivem atribulados. Pergunta ao seu vizinho, sabe o que é um crente atribulado? Há muitas palavras que foram inseridas agora no vocabulário, né? Saiu um livro secular, até apresentaram lá no Cobertura Mútua. Davi lá falou de um livro chamado Crentes. Aí tem até um dicionário lá de crentes. O que significa a palavra reteter, atribulado? Porque foi incorporado na nossa linguagem evangélica, já é evangeliquez. E tem muito crente, amados, que vivem com a sua alma atribulada, cheio de ansiedade, cheio de preocupação. E ele não consegue experimentar de maneira tão profunda o mover de Deus.
Diga ao seu vizinho: você tem que aprender a descansar no Senhor. Então o que diz que primeiramente estavam sentados. Segunda coisa importante, estavam todos reunidos. Não era um aqui, outro lá, outro acolá, não. Estavam todos reunidos aonde? Em lugares separados? Não, no mesmo lugar. E o Espírito Santo veio com poder. Olha aqui, amados, a força da unidade. Verso 2, então, que de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, onde estavam sentados. Glória a Deus. Estavam orando juntos. Gente, é muito bom o nosso tempo devocional. Nós incentivamos isso, os irmãos, ter o tempo de oração. Eu e minha esposa temos o tempo nosso de oração todos os dias pela manhã, né? Mesmo antes do café, às vezes logo após o café, mas todos os dias. É precioso aquilo. O tempo devocional sozinho é bom também, maravilhoso. Mas quando nós estamos em unidade, num grupo maior, acontecem coisas tremendas. Por quantas vezes já ensinei aqui na igreja sobre a doutrina da encarnação? Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que é a doutrina da encarnação? Diga assim: o apóstolo está falando doutrina da encarnação e não reencarnação. Porque quem cai aqui em reencarnação, no final do culto nós vamos levar na salinha, lá vamos expulsar o demônio. Encarnação, o verbo se fez carne e encarnou, se tabernaculou em nós. Diga ao seu vizinho: Jesus está em você. E para as coisas fluírem no reino, nós precisamos uns dos outros. Você está numa reunião, alguém tem uma palavra de conhecimento, algo que está acontecendo com você, outro já vai e ora por você, impõe as mãos, abençoa você. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como irão para o campo se não há alguém que envie? Há uma interligação. A isso nós chamamos biblicamente de doutrina da encarnação. E isso para nós é muito importante. E a igreja em Atos reconhecia isso. Diz aqui que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Quando você ora em secreto, o Pai vai te ouvir e vai te responder. Então tente um momento devocional, mas também você tem que ter os seus momentos de oração em conjunto, porque eu creio que há uma medida maior de poder que vem quando nós estamos reunidos no mesmo lugar, em unidade, como aconteceu aqui na igreja de Atos. Você pode ver uma pregação pela internet, é bom, é edificado. Mas já ouvi pessoas que disseram o seguinte: mas estão num lugar diferente, parece que é uma unção ali. Está na reunião de oração na segunda-feira, a unção que é desatada ali no momento, o tempo de casais, aqui de comunhão, a unção que vem porque estamos juntos. E o Salmo 133, ele se cumpre aqui de maneira muito forte, de maneira muito tangível. Aleluia. Diga assim: o óleo do Espírito, a unção do Espírito só é derramada quando há unidade. Agora, quando você chega aqui no verso 42 ao 47, você vai ver que a palavra continua falando algo aqui sobre o resultado, sobre o efeito dessa unidade, o fato de estarem juntos e serem cheios do Espírito. Veja aí o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quantos querem ver aqui sinais e prodígios? Levante a mão. Na tua vida você quer ver sinais e prodígios? Levante essa tua mão e diga glória a Deus. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um, e perseveravam unânimes
todos os dias no templo, partindo o pão em casa, e comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o que acontecia como resultado? E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Veja, esse texto aqui nos mostra de maneira clara como viviam os primeiros cristãos, em unidade, reunindo junto o tempo todo. A igreja primitiva estava começando aqui, gente. É assim que a igreja foi fundamentada, em cima de unidade, de relacionamentos. E se você ler aqui o texto, diz que naqueles dias ali, na primeira reunião evangelística que teve, 3.000 pessoas se converteram e foram batizados nas águas. E nós vemos aqui então como elas viviam, em unidade, em relacionamento. E como resultado havia muitos milagres, sinais e prodígios que eram realizados no meio do povo de Deus. Ou seja, o poder de Deus era liberado. E uma coisa que me chama a atenção, que eles viviam como família, ajudavam uns aos outros. Diz que não havia entre eles necessitado algum. Amados, as igrejas apostólicas, uma das coisas que Deus está fazendo de maneira tão tremenda hoje, são programas sociais. A igreja é levantada não para tirar, mas para abençoar. E os irmãos que compartilharam lá na cobertura mútua, uma coisa que me chamou a atenção, nos seus discursos, a sua fala, todos compartilhando tremendas ações sociais que têm sido feitas, gente. Isso é algo tremendo, extraordinário. É uma marca na igreja apostólica nesses dias. E nós temos que voltar a essa prática aqui. Diz que não havia entre eles necessitado algum. Eles viviam dessa maneira. E a palavra do Senhor era ensinada de maneira abundante. Os apóstolos até constituíram lá os primeiros diáconos para cuidar das mesas. E eles declararam: e nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Havia ênfase no ensino. Paulo até ministrou num lugar até madrugada. E o camarada, hoje estava calor aquele dia, ele sentou na janela para tomar um arzinho fresco, caiu e morreu. Talvez todo mundo ficou perplexo. Falou: não, Kepicu, fique gelo. Vai lá, impõe as mãos, faz a oração, vem a vida. Porque havia poder ali, gente. Poder do Espírito. Muitos sinais, prodígios eram feitos. E eu vejo aqui a tônica da unidade o tempo todo. Aqui no versículo 46, então, nesse texto aqui de Atos, você pode descobrir aqui um segredo muito importante. Você vai descobrir aqui nesse verso o motivo de tanto poder e de tanto mover de Deus. Diz que perseveravam unânimes. Diga isso. Eles perseveravam unânimes. Quando? Todos os dias. Havia perseverança em unidade no meio deles todos os dias. Aleluia. Isso é importante. Há projetos de Deus para a tua vida. Deus tem projetos de Deus aqui com a igreja. E nós não vamos desistir. Nós vamos até o fim em nome de Jesus. Nós não vamos esmorecer de forma alguma. E aqui não era questão somente da perseverança. Diz que perseveravam de maneira unânime. Diga isso, eles perseveravam de maneira unânime. Essa palavra unânime aqui no original grego significa ter uma só mente, ter um comum acordo, uma só paixão. E eu pergunto: o que está no teu coração hoje? Nós que estamos aqui, é somente um fogo, nós estamos em unidade, há só uma paixão, um só acordo. Estamos com corações inteiros, integrar ao Senhor, dispostos a pagar o preço em unidade. Quantas vezes nós cantamos a ceia: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, pensava em ti. Aleluia. Diga ao seu vizinho: Jesus já pagou o preço. O próprio sumo sacerdote Caifás, lá em João, diz assim: é importante, é necessário que um homem morra para reunir um corpo, os filhos de Deus que andavam dispersos.
a igreja do Senhor, onde não há judeu nem grego, onde há irmãos gentios que foram alcançados pelo sangue de Jesus, foram salvos, onde há judeus messiânicos que receberam o Messias. Juntos nós formamos uma família só. Mais duas passagens bíblicas aqui, vamos encerrar. Uma outra é a marca forte de unidade, eu posso ver em Atos 12, do versículo 5 ao 7. Aqui há uma narrativa muito profunda sobre a unidade em oração. Vamos ver aqui, versos 5 ao 7. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com intensidade a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados e acorrentado com duas cadeias e sentinelas diante da porta, e eles guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandecente na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Gente, veja algo aqui. Herodes estava perseguindo a igreja. Chegou a prender no cárcere a Pedro e a Tiago. Ele mata a Tiago a espada. E diz para Pedro: olha, daqui a alguns dias, depois da Páscoa, você vai ser colocado publicamente na frente de todo mundo e você vai ser morto. Tal qual Tiago foi morto, você vai ser morto também. Já havia uma sentença de morte, diga isso. Já havia uma sentença de morte sobre Pedro. Mas diz o texto aqui que a igreja do Senhor fazia uma coisa. O que a igreja fazia? Orava com insistência em unidade. A sentença está declarada, está decretada. No dia seguinte, após a Páscoa, morte para Pedro. Mas a igreja em oração, porque há poder na unidade. E veja o que declara aí de maneira tão forte. O versículo 7 desse capítulo 12. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia. Não importa o tipo de cadeias, não importa o tipo de prisão, se há uma oração intensa, uma oração unânime, as cadeias são quebradas e vem liberdade. Pedro foi liberto daquelas cadeias porque tinha gente orando. De que maneira? Em unidade. E você vê no livro de Atos a ação do Espírito Santo de maneira tão poderosa. A unidade está o tempo todo aqui no livro de Atos. Faça um estudo profundo e veja os resultados que vêm através da unção de unidade. A oração unânime. O que 2 ou 3 concordarem aqui na terra será feito pelo Pai que está nos céus. Aqui está o lastro da oração. Um fundamento de unidade. As últimas palavras de Jesus foram declaradas lá em João capítulo 17. Gente, as últimas palavras de alguém que está na terra, antes de ir para a glória, tem muito poder. Quem tem parente aqui que já partiu para a glória e antes de morrer, falou com a família algumas coisas importantes. Eu nunca esqueço a partir da minha mãe dessa terra. Ela teve uma experiência com Jesus, recebeu Jesus já no leito, consumida por um câncer. Ela estava lá há dias, vegetando, não conseguia se alimentar mais, somente com canudinho, ingerindo gelatina derretida, gemendo de dor.
quase desacordada. Eu não estava lá no momento que ela faleceu, mas o resto da minha família estava. E ela de repente, do nada, abriu os olhos, olhou para cada um, como se estivesse dando uma despedida, e eles perceberam, parecia que ela queria falar alguma coisa, mas não expressou nada e partiu. Foi para as mãos do Senhor, porque teve uma experiência com o Senhor antes da morte. Agora tem pessoas que falam antes de partir, deixam alguma coisa para a família. E Jesus, antes de ascender os céus, ele deixou algumas palavras para os seus discípulos. Ele poderia ter falado muita coisa. Falar sobre cura de enfermos, quem sabe falar sobre prosperidade econômica, diversas coisas, porque toda a sabedoria habitava nele. Mas antes de partir os céus, as suas últimas palavras estão aqui, em João capítulo 17. O capítulo inteirinho fala da oração sacerdotal de Jesus, onde ele enfatiza o poder da unidade. Eu quero me deter aqui para nós terminarmos o verso 21 e 23. É uma das últimas orações que Jesus fez, onde ele orou da seguinte maneira: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste. Olha, a mesma glória que estava sobre ele deu aos discípulos, e deu a nós também. Porque depois diz que não foi somente para os discípulos, mas para aqueles que haveriam de crer nele também. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Diga isso, perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste. Aqui está, gente, a maior chave para o evangelismo, a unidade. Nós vendo como isso vai impactar as pessoas, vai impactar a sociedade. Porque diz aqui, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que tu os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Como Jesus foi enfático nessas últimas palavras aqui. Ele podia ter pedido ao Pai muitas coisas, mas a única coisa que ele pede aqui, que eles sejam um, em unidade. Amados, esse é o grande propósito do Senhor para com as nossas vidas. Diga ao seu vizinho, você foi chamado para viver em unidade. Algo tem que queimar no teu coração nesses dias, onde você não vai abrir mão, não vai abrir mão da tua unidade com o Senhor, não vai abrir mão de estar plantado aqui na casa de Deus com raízes, não vai abrir mão no sentido de estar inserido em uma célula de comunhão, de edificação, porque ali você é ajudado. Não vai abrir mão de maneira nenhuma de quebrar a unidade dentro da tua casa, os cônjuges, entre os cônjuges, a unidade com os filhos. São tempos de unidade na casa de Deus, em todos os aspectos, e começa exatamente nos nossos lares, nos relacionamentos conjugais. Um marido morrendo para si mesmo, uma esposa morrendo para si mesmo, e na morte de ambos, aleluia, um novo ser espiritual é gerado, um ser único, formado por esposo e esposa. Eles são um. Se não houver essa disposição de morrer para si, o casal nunca vai ser um. E essa falta de unidade reflete muitas vezes sobre os filhos. As mães querem corrigir de uma forma, os pais não querem, ou vice-versa. É importante que os pais, em conjunto, estejam orando em unidade com os filhos. É assim que tudo começa, gente. A igreja aqui de Atos havia um testemunho tão extraordinário de unidade. Por isso as coisas aconteciam.
E realmente nessa noite o Senhor busca corações inteiros, corações com integridade, pessoas que querem pagar o preço de ser um, realmente, de ser família. Essa é a mensagem para os nossos dias. E essa é a tônica da maioria dos ministérios. Na cobertura mútua, há um grupo também chamado Restauração Ticum do Brasil, onde nós vamos nos mover juntos. Já conhecemos muitos ministérios ali. A família Walker, por exemplo, Haroldo, Cristóvão. Os conheço desde 1978. Muitos aqui nem eram nascidos. Como o pai do Cristóvão e do Haroldo me abençoaram. Um homem que partiu para a glória, o John Walker, deixou seus filhos, todos no ministério, de maneira tremenda. E ele foi o pai de muitos ministérios aqui no Brasil, que estão frutificando hoje. Robson Rodovalho, sai da nossa terra. Fonte da Vida, lá em Goiânia. O César Augusto. As primeiras mensagens que ele enviava com mimeógrafo. Tem gente que nem sabe o que é mimeógrafo aqui. Quem sabe o que é mimeógrafo? As provas na escola, a gente fazia mimeógrafo, né? Era um cheiro de álcool, né? Eu pegava as provas, cheirando. As primeiras mensagens minhas eram mimeografadas, eu tenho guardado até hoje. Com álcool. A pessoa recebia aquele cheiro de álcool. E eu tenho as mensagens dele guardadas até hoje. Irmãos preciosos. Um outro carioca, Adiel Almeida de Oliveira, já partiu para a glória a tempo. Homens extraordinários, que já falavam muito sobre unidade, sobre a necessidade de caminharmos juntos. É o nosso legado, é isso que permeia o nosso ministério até hoje. Os princípios são os mesmos, houve mudanças, muitas coisas aconteceram a níveis de revelação hoje, mas os fundamentos nós conservamos. E nós não queremos de maneira nenhuma remover os marcos que os nossos primeiros pais estabeleceram. Quero convidar que você fique em pé em nome de Jesus. E hoje nós queremos ter uma ministração diferente aqui. Nós queremos orar com casais. Talvez você tenha tido muita batalha no sentido de vivenciar a unidade no relacionamento conjugal. Nós lemos aqui que o cordão de 3 dobras não se desfaz depressa. Outra versão diz, ele não se desfaz com facilidade. E você tem unidade a 3. É o esposo, a esposa e o Senhor. Aqui está o lastro da nossa unidade. E assim você pode ter comunhão, unidade com seus filhos também. E nós queremos orar sim, por unidade nas famílias. Isso se reflete na casa. Se vivemos em unidade em casa, que é uma micro-igreja, isso vai se refletir na reunião maior. Podemos viver sim em unidade. Pedir Marrom, vamos levantar uma canção e depois vamos orar com vocês. Espero que essa palavra tenha caído no teu coração. Que em nosso meio você possa sentir o orvalho que vem do Espírito Santo. Porque essa presença do refrigério do Senhor é como o orvalho que vem sobre o Monte Hermon. E que o vento leva até os montes de Sião. E ali o Senhor ordena a bênção. Aleluia. Enquanto cantamos aqui, você casal, que quer oração, ministração específica nesse sentido, você pode sair do seu lugar e vir. Se teu filho está por aqui, se quiser que ele venha, podemos fazer isso agora. Ou em casa você vai orar, abençoando a vida deles, estão lá na escolinha. Mas pelo menos que o casal venha aqui. São tempos de unidade dentro da casa de Deus. Ora baixacatarabassandarabacatarabai. Ribalabachoro bocorabassandarabacatarababai. Teu nome é o mais alto. Teu Aleluia. nome é o maior. É o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome
sobre todo. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre, sempre serás. Tu sempre serás santo, santo. Pai, nessa noite nós levantamos diante de Ti um altar, o altar da unidade, Pai. Nos dias de Elias, o Teu fogo veio de maneira tão tremenda, destruiu toda a adoração de Baal, mas foi exatamente após ele ter reedificado aquele altar com as 12 pedras. Cada pedra representava uma das tribos. Então quando ele colocou ali a 12ª pedra, o fogo do Senhor veio. Pai, que o altar da unidade seja levantado na igreja, que o altar da unidade seja levantado nas casas, nas residências, nos relacionamentos conjugais, nas famílias, Pai. A maior exposição de igreja está dentro das nossas famílias. Ali é uma micro-igreja, Pai. E a somatória dessas micro-igrejas forma a exposição macro do Teu povo, Pai. E nós queremos abençoar os casais, as famílias dessa casa. Pai, há irmãs aqui que amam o Teu nome, que não tem esposa, tem os seus filhinhos. E a Tua palavra diz que nesses casos o Senhor se levanta como esposo dessas pessoas. Assim como Ele é, aleluia, pai de órfãos e esposo de viúvas. Aqueles que foram machucados por relacionamentos desfeitos, conjugalmente falando. Tu tens uma fonte de consolo, que o Espírito Santo ministra os corações de maneira poderosa. Aqueles que estão online nessa condição, pessoas que assistirão essa mensagem talvez estão nessa condição. Que o Espírito Santo ministre a paternidade de Jesus a esses corações, a paternidade de Deus, em nome de Jesus, uma unidade entre elas e Jesus. Para a glória do Teu nome nós oramos e declaramos isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe aqueles que acompanharam online. Tenha uma semana de bênção, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Não vá embora sem antes cumprimentar 2, 3, 4, 5. Diga a Ele que nós temos cantina hoje. Não saia correndo, faz um lanche. É a forma de se abençoar a casa, abençoar a igreja, em nome de Jesus.